Salve, salve galera, aqui é o professor Walter Cunha com mais um Pegadinha da Semana. Esse quadro que tem caído no gosto aí dos concurseiros de TI, tá? Tenho recebido muito feedback positivo e a ideia, pessoal, é continuar. Não se preocupe, eu vou estar continuando. É uma coisa que eu tenho prazer em fazer, então a cada semana a gente vai estar liberando um para vocês, tá? A partir desse episódio, eu não vou mais colocar o episódio nem na transparência, né, nem vou falar, né, o número do episódio durante o vídeo. Ele vai ficar livre. Por quê? Porque ele tem feito tanto sucesso, o quadro, que outros professores já estão engajando também. Então a ideia é a gente ter várias pegadinhas da semana com professores diferentes, que era a minha meta original. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui a essa pegadinha, né? Hoje a gente vai falar sobre switch camada 3 versus roteadores, né? Que é um assunto, né, que sempre causa dúvida aos alunos na hora da prova, tá? Então tá aí, professor Walter Cunha e o meu link, né, lá da rede itinerante, né, meu profile, onde você pode colocar suas dúvidas, né, e bater um papo, trocar uma ideia comigo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a pegadinha, tá? Que esse é o objetivo do quadro. Pessoal, tá aí, ó. CESP TCU 2009. De maneira geral, switches de camada 3 são funcional e operacionalmente equivalentes a roteadores. E aí eu coloquei outra questão também que vai na mesma linha, ó. CESP, Serpros 2008, funcional e operacionalmente, switch de camada 3 e roteadores são idênticos. Então, pessoal, são duas questões, como vocês podem ver, do CESP, mais ou menos ali da mesma época, né? 2008, 2009, CESP, TCU, com a mesma ideia, né? Então, pessoal, como é a praxe, né? Eu gostaria que vocês parassem o vídeo, né? Vocês param o vídeo para poder marcar, né, certo e errado nas duas questões, tudo bem? Então vamos lá. Parou o vídeo. Marcou, tá? Se está marcado, não pode mais alterar, tudo bem? Então vamos lá desfazer esse mito. Tudo surge, pessoal, pelo fato do switch de camada 3 rotear. E aí, a partir do momento que ele roteou, aí começa esse joguinho de palavras em relação ao roteador. Parece, né, que ao fazer, né, o roteamento, o switch se transformou, né, no roteador. Funcionalmente, né, ele até se transformou, né, de uma certa forma, porque ele vai rotear, né? Então ele pode ser chamado de roteador também. Mas, pessoal, ele faz mais coisas do que o roteador, né, pessoal? Então a gente vai colocar aqui, ó, operacional, ou seja, esse operacional, pessoal, sempre está ligado ao fato, né, da capacidade de throughput, né? Ou seja, em operação, qual que é a vazão dele. É isso que ele quer falar. Funcionalmente, ou seja, são as funções que ele executa. Uma coisa, ele executar as funções de forma rápida e outra coisa, ele executar várias funções. Então, várias funções é funcional e operacionalmente é executar de forma rápida. Ambas as questões falam isso, funcional e operacionalmente, tá? E eles usam alguns termos, ó. Na primeira ele usa, são equivalente. Então, pessoal, o termo equivalente, né, se você for analisar friamente, é um termo de ida e volta. Ou seja, se o switch de camada 3 é equivalente ao roteador, então o roteador é equivalente ao switch de camada 3. Então, é a propriedade matemática de ida e volta, tá? E embaixo ele é mais forte, né? Ele vai além, diz que é idêntico. Pessoal, de cara, né? Se algo é idêntico, não precisa ter nomes diferentes. Então, se as coisas são idênticas, para que eu vou chamar um de roteador e o outro de camada 3? Né? Então, começa por aí. E a equivalência, né, seria uma coisa mais atenuada, mas no mesmo rumo, né? Ou seja, se o switch executa tudo que o roteador faz, o roteador também executa tudo que o switch faz, né? Porque é uma relação aí de equivalência. E não só, ele executa tudo que o outro faz e com a mesma performance, né? Com a mesma capacidade. Pessoal, depois de tudo isso que eu falei, vocês acham que essas questões estão certas ou erradas, né? Ou se tem uma certa ou errada? Vamos bater aqui com o gabarito oficial. Erradas, né, pessoal? E a gente vai já ver por que na próxima transparência, tá? Eu já falei uma razão, né? Isso de baixo aí já era para matar idêntico. Idêntico é fortíssimo, né?
E em cima, pessoal, a gente vai desmistificar com a próxima tabela. Eu mesmo construí essa tabela, tá? Para ficar mais claro para vocês. Então tá aqui, ó. Como é que tá aqui a tabela, né? Vamos olhar aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha, tá? Colocar vermelhinho. Ó, como é que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e colocar a caneta vermelha. Então, função, né? Quais são as funções que o switch de camada 3 faz? Bom, como o switch, originalmente, ele sempre vai o quê? Como tá, né? Como tá, seria um encaminhamento aí que a gente usa na camada 2, né? E ao ter, né, a propriedade, né, de camada 3, ele passa também a rotear. Rotear seria o encaminhamento na camada 3, né, na camada de rede. Então, o switch camada 3, ele tanto comuta quanto roteia. E o roteador, pessoal? O roteador, ele só executa encaminhamento, roteador puro, né, na camada 3. Tá? Portanto, aí já quebra a relação de equivalência ou de identidade. Tá? Beleza. Mas eu vou além, né? Operação. Operação. Será, né, que um switch e um roteador executam as tarefas com a mesma capacidade? Pessoal, assim, dados equipamentos, assim, se dá para falar, né, porque a gente está comparando maçã com banana, né, equipamentos, né, do mesmo porte, né? O switch, ele é um equipamento que ele encaminha por hardware, né? O encaminhar aí estaria sendo tanto como tá e rotear, né? Ele encaminha por hardware normalmente, né? Portanto, ele tem uma capacidade, né? Uma operação maior, mais intensa do que o roteador que faz seu encaminhamento por software, tá? Então, na minha opinião, nem operacionalmente estaria correto, né? Então, ele nem é idêntico, eles não são idênticos entre si, tampouco os equivalentes, tá? Então, essa questão está toda errada. Então, por que ele faz isso? Ah, porque eu adicionei uma funcionalidadezinha no switch camada 3, aí eu já estou querendo dizer que ele é um roteador e vice-versa. Isso não é verdade, tá? Isso é só para causar confusão. A única coisa que aconteceu foi eu trazer essa propriedade que era dos roteadores para o switch. Tudo bem? Então, cuidado, tá? E outra coisa que eu quero falar, né? É que os switches, eu tenho um switch camada 2, né? Se ninguém falar nada, é um switch camada 2 puro, assim como qualquer equipamento, tá, pessoal? Ah, mas existe switch camada 3. Beleza. Se for switch camada 3, ele vai citar. Ah, tem switch camada 7, que é o balanceador de carga. Ah, mas se ele não falar que é switch camada 7, você não pode inferir. Isso é uma regra da banca. Switch camada 2. Se ele for dizer que o switch tem camada 3, ele vai citar na questão. Roteadores é a mesma coisa. Se ele citou roteador, roteador puro, normal, né? É roteador na sua CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Beleza, pessoal? Então, pessoal, as duas questões estão erradas aí na nossa pegadinha. Espero que você tenha marcado isso, né? Se você não marcou, agora já está sabendo, tá? E banca é assim, né? Banca, ela não repete, né, a questão, porque tem até uma proibição, mas ela tende a repetir os mesmos conceitos, como foi demonstrado agora. Beleza? Então tá aí mais uma pegadinha para você, tá? E ela tá desmistificada. Aqui os nossos links, né? Se você não ficou aí voando no que eu falei, vai lá no Prova de TI, tá aí o link, lá estão as minhas videoaulas, né, lá na parte de rede de computadores, ou procura pelo professor Walter Cunha, lá a gente trata tudo isso, né, de uma forma mais tranquila, e aí você vai finalmente entender do que a gente falou hoje, tá? Rede social itinerante, rede aberta para que a gente possa discutir, lista de discussão de TI Masters, né, é uma lista mais sênior, né, então o pessoal lá tem menos paciência, é uma lista de mais alto nível, tá? Mas também cabe você dá uma olhada lá, e o blog do Walter Cunha, né, com várias funcionalidades, né, mapeamento de meta, o que eu estou fazendo, tá? Você pode encontrar tudo que eu estou fazendo por lá, é o meu hub, né, meu hub de informação. Beleza, pessoal? E aí, mais uma pegadinha, vai chegando ao fim, nosso link da rede itinerante, né, do meu perfil, e aí se você quiser sugerir alguma questão para aparecer no pegadinha, eu vou ter o maior prazer de resolver e vou dar os créditos para você aqui no ar. Beleza? Fico aguardando. Até a próxima pegadinha da semana.